Olá, caros ouvintes do podcast da Emergência. Hoje temos um episódio extremamente especial. Deixa eu lhes contar uma história. Quando eu comecei o podcast lá atrás, em 2021, meu objetivo era um só. Ao perceber a defasagem que existia no ensino de medicina de emergência no Brasil, eu iria usar o espaço do podcast para difundir a educação continuada em medicina de emergência. Eu sempre pensava que o que eu estou falando aqui sobre intubação, sobre tratamento de sepse, PCR, pode ajudar algum outro médico recém-formado ou não especialista em emergência a salvar uma vida e a ajudar um paciente. Como eu tenho um carinho muito grande por história da medicina também, eu colocava nesses episódios os contextos históricos e as histórias das doenças e das invenções. Então, a gente abordou aqui como que desenvolveram a ressuscitação cardiopulmonar, como desenvolveram a diálise, como surgiu a ideia de usar o sulfato de magnésio para tratar a eclâmpsia e até mesmo uma investigação na história de como surgiu o mito de que vacinas causariam autismo e a grande fraude que isso foi. E foi justamente devido a essas pesquisas históricas que eu fui percebendo o óbvio. As inovações, as descobertas, elas não surgem do nada, muito menos surgem de um jovem empreendedor com um sonho e motivação em uma garagem nos Estados Unidos. As inovações elas surgem de pessoas determinadas, que têm toda uma trajetória de altos e baixos, de acertos e erros, de financiamento e de falta dele. E nas minhas pesquisas tomei conhecimento de uma das cientistas brasileiras mais brilhantes e também do mundo, a doutora Sue Ann, criadora do primeiro programa de mestrado em vacinologia do mundo, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Olá, Adriel, tudo bem? Obrigada pelo convite e pelas suas palavras. Sim, eu acho que eu tenho uma determinação desde criança e com isso eu consegui sair da esfera nacional, porque eu gosto muito de pesquisa, e cheguei até a universidades renomadas no mundo. Então hoje eu sou professora titular da Universidade de Oxford, também criei o grupo que a gente chama de Oxford Latam, baseado na América Latina, para problemas especialmente ligados à saúde pública na América Latina. Sou professora da Universidade de Siena, onde criei o primeiro mestrado e doutorado em vacinologia e desenvolvimento de fármacos, e chefe do Instituto de Saúde Global. Além disso, eu também trabalho como consultora para a Fundação Bill e Melinda Gates. Perfeito, doutora. E, primeiramente, eu quero agradecer, né, sua participação. Sei que sua agenda é bastante comprometida. E eu já queria começar aqui. Sua área ela é voltada para vacinas, né? E a pandemia teve um grande impacto nas pesquisas de vacinas e você teve um papel de destaque nesse sentido aí. Uma vez você fez várias articulações e avanços no que diz respeito à vacina contra a Covid. Inclusive, uma das vacinas disponíveis que a gente teve veio de Oxford. Você também é pesquisadora vinculada a Oxford, né? E aí é que tá a questão que eu queria chegar. Você não nasceu pesquisadora. Você falou dessa determinação que você tem desde pequena, mas você não nasceu pesquisadora, muito menos médica. Então eu gosto de fazer essa abordagem de entender como que uma pessoa chega até onde você chegou. Então eu queria que se você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre como é que foi seu caminho até aqui, até o ponto que a gente está hoje. Você sempre quis fazer medicina? O que é que te inspirou a seguir essa carreira como pesquisadora? E principalmente, né, quais os altos e baixos desse caminho que a gente sabe que não é fácil no Brasil? Eu me lembro que eu sempre tive interesse por eventos biológicos, eu diria assim. O meu pai era fazendeiro e ele tinha gado, diferentes animais, e eu sempre queria ver a parte mais biológica, como é que nascia um bezerrinho, e por que sangrava, como é que curava uma bicheira, uma míase, como é que cortava o chifre, por quê, e assim sucessivamente. Eu lembro que uma vez na fazenda, eu seguindo essa rotina da vacinação do gado, eu queria entender como é que protegia das doenças e etc. Eu comecei a carregar algumas pedras, eu enchi as minhas botas de pedra, daí claro eu não podia andar, e uma das grandes pedras caiu e cortou o meu joelho. E todo mundo se desesperou porque sangrou muito, e eu adorei ver aquele sangue jorrando, e eu queria entender o porquê, e por que era diferente dos animais, e como é que eu parava aquilo. Então eu acho que eu sempre tive essa curiosidade por esse tipo de eventos. E daí foi muito fácil de tentar seguir essa linha. Eu acho que muitas pessoas já sabem, eu escrevi isso no meu livro. Um dos meus primeiros brinquedos foi o microscópio,
porque quando eu ia pra praia eu via caramujo e etc, e daí eu fiquei sabendo da esquistossomose. Então eu queria um microscópio para poder examinar o sangue, para poder examinar os diferentes tecidos que eu ia encontrando e coletando. E daí eu resolvi realmente fazer medicina. E depois, durante a graduação, eu comecei fazendo pesquisa, e eram pesquisas pré-clínicas, experimentais, onde a gente começa operando cachorro, rato, coelho e etc. E depois eu enveredei já no mestrado e depois doutorado com a pesquisa clínica. Então eu passei da pesquisa pré-clínica para a pesquisa clínica. E como você falou, a vida do pesquisador no Brasil não é muito fácil, embora exista fomento, precisa de muita dedicação e transpiração, a gente tem que correr atrás. No Brasil, o profissional de saúde que faz pesquisa, isso não é exclusivo, e ainda mais há 20, 30 anos atrás, a gente tem que ter várias atividades e a pesquisa é uma delas. O desenvolvimento de um fármaco ou de uma vacina de ponta a ponta, ainda hoje, é algo que a gente não tem no Brasil. A gente tem muita transferência de tecnologia, etc., mas o desenvolvimento de ponta a ponta é algo que eu estou, inclusive com o Oxford Latam, e trazendo cursos e etc., tentando desenvolver e capacitar, o que a gente viu que com o Covid foi muito importante. E por isso, à época, eu saí do Brasil para realmente entender melhor de pesquisa, ser uma estagiária e participar de desenvolvimento de vacinas à época de ponta a ponta, desde o que a gente chama do desenvolvimento do vaccine construct, da fórmula, da molécula, passando por todas as fases e não se esquecendo que ela tem que ter um registro, tem que provar eficácia, segurança, tem que entrar no mercado, seja ele público ou privado. E eu acho que essa é a trajetória, muita transpiração, muita dedicação, mas desde cedo eu tive bons mentores, eu acho que é muito importante a gente ter mentores, e identificar o nicho que a gente quer trabalhar e se dedicar a ser o melhor, tentar ser o melhor naquele nicho. Perfeito, doutora. E aí eu queria entender uma coisa, porque um ponto de destaque assim da sua carreira, pelo menos da pesquisa que eu fiz, né, da sua trajetória, foi essa criação desse mestrado em vacinologia. Como é que foi esse processo assim? É algo que partiu de você? Você foi convidada? Já tinha algo assim em mente? E qual a situação atual assim desse mestrado, principalmente com todo o destaque que a gente tem para as vacinas após a pandemia? Algo que eu tenho muito orgulho, porque hoje nós começamos a turma da 10ª edição. Não é fácil porque ele é todo fomentado por instituições internacionais, como Bill e Melinda Gates, a IVI, mas também a indústria. E correr atrás todo ano. Nós criamos isso em 2008. Para manter isso não é muito fácil, mas eu estou muito feliz de estar começando hoje a 10ª edição. Eu estou em Siena nesse momento. Isso começou porque eu comecei a fazer, essa ideia surgiu porque eu, em fazendo, executando, planejando e implementando pesquisa clínica a nível mundial na indústria, nós vimos que, em geral, onde existe realmente a necessidade daquela vacina, porque a doença realmente incide naquela região, a indústria, isso não é crítica nenhuma, era a realidade, ela empacotava tudo, ia para a África, por exemplo, executava a pesquisa, treinava aquele pessoal e depois empacotava tudo e voltava para a Europa ou Estados Unidos, etc. E nós sentimos a necessidade, eu senti a necessidade de deixar um legado, só que eu não sabia como fazer. E uma vez, estando na África, numa reunião em que Nelson Mandela estava, eu tive a oportunidade, a honra de sentar perto dele. E após o discurso de Nelson Mandela, o que foi assim muito inspirador, e ele disse exatamente aquilo que eu sentia por estar conduzindo pesquisas de larga escala na África, e depois a gente simplesmente terminava a pesquisa, embora a gente não deixava aquela população treinada, e eu diria de ponta a ponta,
não só a população para desenvolver a pesquisa clínica com qualidade e com dados que possam gerar um registro, mas também como introduzir aquela vacina ou medicamento e como arranjar financiamento para tudo isso, para que ela seja mantida dentro do seu sistema de saúde, foi exatamente o que ele disse no discurso dele, que ele estava muito feliz de estar participando dessa reunião que era financiar a imunização para o continente africano, mas que isso precisava ser mantido, que aquela reunião não fosse só uma reunião, que aquilo ali desse frutos. E eu fiquei pensando em como fazer isso, e a primeira coisa que a gente tem que pensar é a parte de recursos humanos, é ter pessoal qualificado para que aquilo ali seja mantido, desenvolvido e que possa se sobressair, né? Então, dali eu saí com a ideia de criar alguma coisa que trouxesse para o currículo dos profissionais de saúde algum valor para que eles se destacassem, não só no continente africano, mas a nível de desenvolvimento global. E tentando arranjar fomento e universidades que pudessem nos ajudar, nós conseguimos criar esse mestrado, que foi o primeiro, é o pioneiro e ainda hoje é o único no mundo. Demorou 3 anos para a gente desenvolver esse currículo para que ele fosse aprovado pelo Ministério da Educação na Itália. E é isso, então desde 2008 nós temos o mestrado. Muito interessante, sim, toda essa trajetória, né? Mistura um monte de coisa, não é uma coisa que surge do nada. E acho que assim como você falou da questão do pesquisador que precisa de muita dedicação e transpiração, acho que construir esse mestrado também foi por esse caminho, né? Mas ouvir você falar sobre essa pesquisa, assim, que eu diria que é um avanço também na pesquisa e na produção das vacinas, traz pra mim um sentimento um tanto quanto ambíguo, assim, no momento que a gente vive, né? Porque por um lado a gente tem esses avanços maravilhosos com as vacinas que você representa, né? Só que por outro lado a gente tem também o avanço do movimento antivacina, que não é de hoje, diga-se de passagem, né? A gente volta na história quando Oswaldo Cruz lançou a campanha de vacinação obrigatória e compulsória contra a varíola, né? Uma doença que, vale lembrar, tinha mortalidade de 30%. Houve a criação da Liga Antivacina e o Congresso Brasileiro foi contra a vacina da varíola. E quando eu estava na graduação, talvez você tenha ouvido isso também, doutora, mas meus professores de pediatria, quando davam aula de sarampo, falavam que era uma doença antiga que nós não iríamos mais ver devido à própria vacinação. E hoje ela tá aí, voltando com tudo, né? E esse negacionismo científico não tá só entre os leigos, né? Eu vejo muitos profissionais da saúde que trabalham comigo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta e outros, falando contra vacinas, com medo principalmente da vacina de Covid, mas contra todas elas, né? A gente vê aí até a própria poliomielite voltando. Então eu queria saber de você, doutora Sil, como você enxerga esse avanço aí do movimento antivacina, o ressurgimento de doenças que a gente podia erradicar ou está em vias de erradicar, né? E a gente não está conseguindo isso, a gente está retrocedendo. Adriel, eu acho que movimento antivacinas. Eu tenho um aluno meu que está escrevendo uma tese e, na verdade, nós fizemos uma enquete para saber como chamar. E ele chamou de Health Trust Alliance. Então, eu acho que já para a gente abordar esse movimento antivacinas, a gente tem que ter uma postura um pouquinho diferente, porque senão eles começam a criar anticorpos. Eu acho que todo mundo tem o direito de querer ou não querer se vacinar, mas só que esse direito vai até onde começam os meus direitos. Então, ok, a gente pode pensar em imunidade de rebanho e etc. Então eu acho assim, você tem o direito de não querer, mas vamos tentar trabalhar junto. Existem outras formas que a gente pode. Eu preciso entender o porquê que você ou seu grupo não quer se vacinar e talvez, se a gente trabalhasse junto, de 7 a 10% pudesse reverter esse pensamento. Então, eu gosto de achar que é uma aliança pró-saúde e que a gente possa, primeiramente, identificar esses bolsões e, segundo, escutá-los. Se nós começarmos a escutar, você não quer se vacinar? Ótimo, mas me diz o porquê. O que eu posso esclarecer? Quais são as suas opções para nos ajudar a combater a próxima pandemia? Talvez você não se vacine, mas me ajuda a achar ferramentas para a gente combater as mortes que virão
com a eclosão de um novo patógeno, desconhecido ou não. Então, eu acho que é delicado, mas que nós, profissionais de saúde, governos, instituições, nós temos que nos organizar, porque nós não estamos organizados. Se eu te perguntar hoje qual é o maior movimento pró-vacina, acho que você não vai conseguir me dar uma instituição, como eu também não consigo te dar. Então, uma das nossas lacunas é que nós não estamos nos organizando. Existe a academia, existem os governos e existe a indústria. Se esse movimento for liderado pela indústria, eu acredito que muitas pessoas já vão ter algumas reservas. Então, eu acho que esse movimento pode ser liderado pela academia, mas que a gente tem que centralizar a informação de qualidade e mostrar que aquela informação ali pode vir a gerar uma diminuição nesse movimento. Porque esses grupos, quando a gente começa a entender, identificar, eles são organizados e eles são centralizados. E isso mostra uma vantagem em relação ao que a gente viu durante o Covid, que vários governos, o que contribuiu muito para o movimento anti-vacina, e eu diria que com toda razão, porque o governo X começou a vacinação essa semana de Covid, amanhã muda a vacina, muda a idade, muda o esquema. Então, precisa uma organização e precisa ter um embasamento científico passado para a população. Nessa safra de pandemias ou epidemias ou surtos, porque hoje a gente tem Marburg, tem ébola, tem flu e etc., isso precisa ser trabalhado e precisa ter liderança. Os gaps que nós vimos durante o Covid, nós estamos discutindo em vários fóruns. No ano passado, eu fui uma das experts convidadas para das cúpulas de preparação contra a pandemia ou para as próximas pandemias, que teve palco no Rio de Janeiro, foi parte do G20. E nós vamos repetir agora no Fórum Global, que vai ser em março no Rio de Janeiro. Só que a gente se encontra, discute, mas eu não vejo tanta implementação. Eu acho que isso precisa mudar. Eu acho que a população precisa ver que nós, que temos algum tipo de expertise, governos, etc., estamos alinhados e que a gente está walking our talk, que a gente está implementando as decisões que são discutidas. Eu acho interessante, assim, os pontos atrás, até essa questão do movimento pró-vacina, né? E aí você falou isso e me veio à cabeça, né? Poxa, você tá aí à frente do primeiro mestrado de vacinologia do mundo, já faz, acho que você tá na 10ª turma, né? E é o único ainda, né? O pioneiro, mas é o único também, né? Então, assim, o que é esse movimento pró-vacina, se a gente poderia dizer assim, né? Realmente precisa organizar ele, né? Precisaria reproduzir isso que você tá fazendo aí em vários lugares e talvez não só, né, ficar nessa parte estritamente técnico-científica de produção de vacina, mas também de produzir esse conhecimento relacionado à vacina de o que é essa pessoa ou esses grupos que não querem se vacinar, né? O porquê que. Será que eles entendem realmente o que é uma vacina? Outro dia apareceu para mim nas redes sociais uma postagem de um rapaz que falava assim: em vez da gente investir em vacinas, por que a gente não investe em uma tecnologia em que a gente consiga injetar nas pessoas partes de um vírus ou de uma bactéria morta ou atenuada para a gente criar uma resistência contra essa doença. E assim, a pessoa estava literalmente descrevendo o mecanismo de uma vacina e ela era antivacina. Então assim, por que ela é antivacina? Ela nem sabe o que é uma vacina pelo visto e ela está sendo contra, né? Então, realmente a gente entender, parar para ouvir, né? E não só ser reativo, só reagir, não, você é um negacionista, não, você não sabe de nada. Não, peraí, deixa eu conversar com você, entender da onde surge esse seu medo, esse seu receio, essa sua negação, né? Acho que esse caminho da escuta é um caminho que pode levar a gente justamente a quebrar essas barreiras, né? Eu ia levar para outra pergunta, mas isso já foi um parênteses, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso ou se eu posso seguir. Obrigada pelo seu comentário, eu gostaria assim, eu acho que você falou muito bem, Vacina é parte desse ecossistema e achar que entrar direto nesse assunto é complicado. E eu acho que é isso que está faltando, inserir a vacina dentro de todo um contexto. Porque chegar para esses grupos e já atacar na história de vacina, está faltando muita coisa antes. Por que a vacina foi criada? A gente tem que falar
do patógeno, desse patógeno que cria essa doença, sobre a doença, o que acontece, como é que transmite, como é a epidemiologia dessa doença, ou seja, a transmissão, incidência e etc. Falar dos tratamentos e prevenção. E como é que a gente chega a um tratamento ou prevenção? A gente tem que falar de pesquisa. Então a gente situa a doença, pesquisa e chega na vacina. Entrar na vacina de uma vez tira todo esse contexto anterior que vai facilitar o entendimento da pessoa, o porquê que a gente precisa daquilo ali, ou qual é o objetivo daquele fármaco ou da vacina, porque também tem muita gente contra fármacos, né? Usando medicina alternativa, etc., o que eu não sou contra, mas eu acho que cada coisa tem o seu momento. Mas é isso, eu acho que a gente não pode entrar direto na vacina sem explicar a doença e o patógeno e como ela é transmitida. E depois, como é que a gente faz pesquisa? Pesquisa caiu de paraquedas no mundo durante o Covid, porque todo mundo se vacinou e não queria saber qual era a plataforma, se tinha evento adverso, qual é a retrogeneidade. Hoje você fala assim, você se vacinou, RNA mensageiro. Isso nunca aconteceu antes. Você se vacinou contra polio, era o que? Era proteína? Life attenuated? Que tipo de vacina? E ninguém sabia disso. Então, isso tudo veio como uma avalanche para a população leiga e teve que ser interiorizado ali, e não só para a população leiga, para muitos governantes, para muitos ministérios de saúde, para muitos comitês de imunização que nunca fizeram uma imunização de massa no mundo, e isso é a Europa inteira. Eles não sabiam como lidar com as informações que saíam daquela imunização em massa. E por isso que França, Alemanha, entre outros, Japão, mudava todo dia o esquema da vacinação ou a vacina. E isso gerou uma incerteza muito grande na população. E eu acho que da mesma forma que você fala, né, que a pesquisa caiu de paraquedas assim para a população, eu acho que a população caiu de paraquedas para os pesquisadores também, né? Porque antes acho que eu digo, os cientistas, né, enquanto uma comunidade assim, também não pensariam tanto nessa preocupação de como levar essa informação pro povo, né? Aí a partir do momento que chega, pera aí, tá acontecendo alguma coisa, a gente tem que levar essa informação de como, concordo com você, de como que essa pesquisa é feita, de como que, o que é a vacina, mas ao mesmo tempo não é só levar, né? É como levar. E aí, por isso que eu acho que isso tem que ser pensado também, né? Isso tem que ser, da mesma forma que a gente pesquisa a vacina, a gente tem que pesquisar o como fazer essa comunicação, né? Porque é complicado. A gente tá falando com pessoas muito diferentes, assim, e essas pessoas com quem a gente tá falando são diferentes entre si também, né? Tem muitos aspectos para levar em consideração. É muito importante isso que você falou, porque eu acho que comunicação é uma das lacunas que nós identificamos durante o Covid. Seja ela para pesquisa, seja ela para incentivar a imunização em massa ou etc, ou sobre a doença, vacina, pesquisa e etc. E das diferentes, vamos dizer assim, dos diferentes stakeholders, seja governo, seja academia, manufacturer, produtores, etc. Eu sempre, como pesquisadora e tendo experiência com pesquisa de larga escala, de fase 3, uma das maiores pesquisas feitas, inclusive ganhou o prêmio de pesquisa trabalho do ano do Lancet, foi de rotavírus, em que nós recrutamos crianças, 62 mil crianças em 6 meses, mais de 10 mil bebês por mês. Então, e para cada voluntário daquele, a gente se sente responsável por cada voluntário desse. Seja ele em qualquer faixa etária, criança, adolescente, adulto, idoso e etc. Então, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande que nós investigadores temos nas nossas costas, e a gente sentiu isso muito mais durante o Covid. É muito engraçado que às vezes novos centros são criados e os investigadores a gente vai conversar, treinar e etc. Eu acabei de vir do Peru, treinando alguns centros no Peru, e eles acham que fizeram um curso de uma semana e eles sabem fazer pesquisa, né? Mas na hora que aparece uma reatogenicidade, uma morte relacionada ou não à pesquisa, tem aquele desespero. Então tem todo o treinamento também de crise, e para saber desvincular ou não
aquele desfecho com o produto em desenvolvimento ou não. Então, é muito importante comunicação e experiência conta também. Perfeito. Agora eu queria levantar um outro ponto, aproveitando que eu tenho sua presença aqui. Eu li agora recentemente também o artigo que você publicou lá em 10 de janeiro, acho que foi na revista do Einstein, né? Sobre o Ebola. Eu não lembro agora se pela OMS se configura, né? Mas isso me lembra muito as doenças tropicais negligenciadas, né? E aí a gente teve um aumento gigantesco da dengue no Brasil, né? Em 2024 a gente teve a maior epidemia de dengue da história do Brasil. Foi um caos que teve números assim comparados à da Covid. Pouquíssimos meses foram mais de 5 milhões de casos, número de mortes gigantesco. Atende muitos jovens, inclusive pacientes assim, 30, 20 anos, com 5 mil plaquetas, assim, coisa muito assustadora. E aí, indo para esse conceito, né, das doenças tropicais negligenciadas, a dengue é uma delas, né? E atualmente existem algumas vacinas contra a dengue. Existe uma vacina mais recente que a gente importa do Japão, mas está em desenvolvimento uma vacina brasileira, né, que seria tetravalente, se eu não me engano, pelo Instituto Butantan. A gente convive com a dengue como um problema de saúde pública desde a década de 70 e existe todo esse processo demorado para o desenvolvimento das vacinas para as doenças tropicais. Eu queria saber de você, enquanto pesquisadora da área, como é que você enxerga esse desenvolvimento dessas vacinas tropicais negligenciadas, ou por que essa demora, por que a gente não tem uma vacina brasileira, por que a gente ainda convive com a dengue com esse problema, né? A gente tem a vacina contra a febre amarela, mas a gente não tem contra a dengue, então por que essa negligência das doenças tropicais negligenciadas? Se é que dá para colocar assim. Eu agradeço a tua pergunta, porque realmente quando me chamam para falar nesses fóruns de preparação para a pandemia, eu sempre coloco essa parte das doenças negligenciáveis, que matam tanto quanto, mas que enchem o nosso sistema de saúde, né, todos os dias. Então, a gente tem que se preocupar. Eu acho que a gente tem que ter o que a OMS chama de blueprint, ou seja, os patógenos que ela anuncia que tem o potencial pandêmico. Eu acho que as nossas regiões, por exemplo, a América Latina, porque os patógenos não têm fronteiras, a gente deveria ter a nossa lista de blueprint. Então a gente, como autoridade de saúde, como profissional de saúde, devia estar identificando quais são as doenças, os patógenos que nos assolam e qual é a tecnologia que a gente tem para desenvolver diagnóstico, tratamento e prevenção para esses patógenos e para essas doenças. Então a gente não tem que seguir também só a tendência mundial, mas que a gente tem que desenvolver o que nos assola no dia a dia, e aí entram as doenças negligenciáveis. O Brasil tem Chagas, o Brasil tem malária. Em Oxford nós estamos trabalhando em algumas vacinas para a malária Vivax, que é a malária que a gente tem no Brasil, na Amazônia Legal. Eu trabalhei na primeira vacina registrada para a malária falcíparo, mas a gente não consegue fomento para a malária Vivax. Por quê? Porque a falcíparo assola mais a África, onde a gente tem uma situação social e econômica menos favorecida, e fomento para a malária Vivax a gente não vê. Em relação à vacina de dengue, na verdade, a vacina de dengue é uma das poucas vacinas que eu não trabalhei. Eu fui consultora, mas não conduzi estudo, mas o meu marido ajudou no desenvolvimento da vacina, como você falou, da japonesa. Nós temos 2 vacinas de dengue, mas quando a gente pensa em dengue, a gente não tem que pensar só na vacina. Enquanto Fundação Bill e Melinda Gates, que eu também trabalho, há cerca de 10 anos nós levamos para o Brasil alguns projetos que seriam também na prevenção. E se isso tivesse sido levado, eu diria, com mais afinco, talvez a gente não tivesse tido essa epidemia, esse surto, que é a modificação genética dos mosquitos ou a utilização da Wolbachia, que foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, e a gente ganhou isso com o Grand Challenges e teve um sucesso muito grande em Niterói, e a nível mundial um sucesso muito grande em outros lugares. Então isso diminuiu muitíssimo a incidência, ou cessou
o número de casos em alguns lugares, algumas cidades e alguns países. Então, o porquê que isso não avançou no Brasil? Ainda hoje, poucas pessoas conhecem o Aedes do bem no Brasil, que é um mosquito geneticamente modificado. E isso ajuda muito. Então, o surto, eu acho que é multifatorial, multicausal. A vacina utilizada dentro do surto, claro, ela vai conseguir controlar, mas se a gente tivesse começado a divulgação, a circulação desses outros tipos de ferramentas, eu acredito que a gente não tivesse tido um surto como a gente teve, citado por você. Mas uma das minhas missões, principalmente tendo 2 moléculas sendo desenvolvidas em Oxford, é realmente tentar conseguir fomento para a gente desenvolver a nossa primeira vacina contra a malária vivax. E eu realmente, mais uma vez, eu estou tentando me articular com autoridades no governo e com instituições de fomento externo, correndo atrás de grants para a gente, pelo menos, tentar desfazer toda a fase clínica no Brasil. É fácil? Não é, porque onde nós teríamos que desenvolver a parte clínica seria na Amazônia, então a gente precisa ter centros qualificados e pessoal treinado para isso. Eu comecei a trabalhar nisso na Amazônia, mas a gente ainda precisa de fomento para estar entrando em fase 2 e fase 3. Perfeito, doutor. E aí, dito isso então, que você acabou de trazer, qual que é o futuro das vacinas? Elas vão ser produzidas mais rapidamente? Vão ser produzidas em cooperação entre países? A gente vai erradicar mais doenças? Com toda a sua experiência aí, como é que você vê esse futuro? Adriel, nós tivemos a experiência, o que a minha vida inteira eu trabalhei com vacinas e jamais pensei em ver uma pandemia como nós vivenciamos. Mas com isso nós aprendemos também que tem um lado político muito forte. Então a gente precisa entender esses movimentos, mas que é possível, ao invés de desenvolver uma vacina de ponta a ponta, que leva 10 anos, de 5 a 10 anos, que é possível a gente fazer isso em menos de 1 ano. Mas para isso você tem que entender que o mundo parou e todo o fomento era voltado só para aquilo. Todos os recursos de agências regulatórias e etc. estavam voltados só para aquilo. Isso não vai acontecer no dia a dia. Então, nós estamos tentando fazer uma lista dos problemas e tentar mitigá-los. Há 2 anos, eu tive o prazer de convidar a Anvisa, presidente Barra Torres e uma comitiva a Oxford, para que eles entendessem toda a parte de desenvolvimento, escutassem os pesquisadores, escutassem o CEP, levamos a Londres também, e que os tempos regulatórios podem tirar o país do mapa ou não. Porque eu vou fazer a pesquisa num país que demora 10 meses para aprovar uma pesquisa, se eu faço num outro que com 3 meses eu aprovo e já recruto. Então, é necessário que todas as etapas do desenvolvimento de ponta a ponta estejam contempladas para que nós possamos trazer vacinas à população eficazes e seguras num tempo menor. Existe a missão dos 100 dias, lançadas pelo G7 e endossadas pela OMS, pelo CEP, em que todos nós pesquisadores estamos trabalhando, tentar trazer uma vacina após o desenvolvimento do seu vaccine construct, da sua fórmula, né? E chegar a registro em 100 dias. Então, isso é possível? Não sei. Nós estamos tentando trabalhar nos pontos em cada fase para tentar trazer, primeiro, desenvolver uma biblioteca de vacinas que peguem, por exemplo, uma família viral. E com isso, quando nós identificarmos o próximo patógeno, que aquele patógeno ali, se já estiver nessa biblioteca de protótipos de vacinas, a gente possa fazer a parte clínica e
e registrar muito mais rápido, incluindo assim nos sistemas de imunização a nível mundial. Doutora, você falou dessa questão até da questão do desenvolvimento de vacina, essa é uma questão política, né? E você falou desse projeto com a OMS, e recentemente a gente teve, por exemplo, a saída dos Estados Unidos da OMS, né? Esse anúncio, assim. Isso eu acho que coloca em risco muitos projetos, né? Porque é um país que é um grande financiador de muito desenvolvimento de ciência, né? De tecnologia. E aí a gente tem essa situação de que a saída dos Estados Unidos da OMS é a saída de muito financiamento, né? Isso deve trazer um pouco de receio, né, pro desenvolvimento de ciência ao redor do mundo, né? É fato e é lamentável. Mas, na verdade, eu tenho uma atitude de tentar encarar as coisas de uma forma, ver os dois lados e tentar ser positivo. É um fato, ponto. Então, o que fazer? O que fazer é reestruturar o orçamento. E a gente tem que entender que a OMS, ela recomenda muita coisa, mas na verdade os países, os institutos, os governos, eles produzem muita coisa. Então se a OMS liderar, ou os países começarem, ou instituições científicas, líderes científicos a nível mundial, eles começarem a centralizar mais a ciência, desenvolvimento, fomento e não competirem, mas que a gente consiga um network global que trabalhe sintonizado com o mesmo objetivo, acredito que a gente consegue sim caminhar a passos largos, né? A gente viu a dependência quase que completa de insumos da China durante o Covid, e de forma ou outra todos nós ganhamos com isso no final, porque vários insumos agora estão sendo produzidos em diferentes países. Nós vimos mecanismos e ferramentas para termos a nossa autossuficiência. Então eu acho que a gente tem que tirar algo positivo de tudo. Os Estados Unidos sim é uma potência, mas a gente não pode esquecer que vários outros países e pesquisadores e etc, instituições também têm a sua potência. E se a gente começar a juntar as peças, a gente consegue caminhar. Porque, na verdade, as primeiras vacinas que vieram durante o Covid, todo mundo pensava, eu, por exemplo, e várias pessoas pensavam que viriam das grandes indústrias. E não vieram da academia e de biotechs. E mais não americanas. Se a gente for colocar as primeiras vacinas que foram registradas, nós temos um número maior não americano do que americano. Então, existe o potencial, é só a gente se organizar e saber o que fazer. A vigilância é muito importante. E nessa parte de vigilância é muito importante que o mundo esteja conectado, e aí sim os Estados Unidos tem que estar conectado, como a China tem que estar conectada, e tem que haver transparência, e tem que haver um framework regulatório, porque muitas vezes os países detectam alguma coisa e não querem dividir o código genético, etc., do patógeno, porque eles não sabem o que eles vão ganhar com isso, porque a gente ainda não tem um arcabouço regulatório para isso. Então, existem muitas outras coisas que nós temos que trabalhar para que estejamos preparados para as próximas pandemias ou para surtos até mesmo de doenças negligenciáveis, como você acabou de colocar. A minha próxima pergunta era justamente isso. Estamos preparados para uma nova pandemia ou uma epidemia? Eu acredito que... Eu não posso dizer que não, porque sem nenhum tipo de planejamento, eu acredito que nós nos saímos bem. Nós conseguimos trazer várias vacinas em menos de um ano para a população, desenvolver vários testes diagnósticos. Então, a resposta do cientista e do produtor foi muito rápida, e dos governos também, independente do governo. Nós não estávamos esperando, mas dentro do caos conseguimos esses resultados, esses desfechos. Infelizmente, perdemos milhares de vidas, mas eu acredito que a gente saiu disso com alguns guidelines, alguns regulamentos e legado.
Então, estamos preparados? Estamos melhor do que antes, mas existe um caminho longo ainda para eu assinar embaixo que estamos preparados, vamos dizer assim. Eu acho que precisa personalizar um pouco mais essa preparação. Dizer que estamos preparados é difícil você comparar um sistema de saúde na Alemanha, que tem o maior número de leitos no mundo para intensive care, com Guatemala, com Brasil, com a África do Sul. Então, estamos melhor do que antes, temos ideias e acho que uma conexão melhor, mas a gente tem um bom caminho para trabalhar a nível de comunicação, surveillance, né, a farmacovigilância, vigilância em si, acesso, é muito importante a parte do acesso, e a qualificação de pessoal, capacitação de pessoal, que é o que a gente vem mostrando, lutando com o mestrado, é muito importante. Não adianta a gente ter todo o processo pronto e não ter pessoas qualificadas. Existe um número de centros limitados hoje em dia, com uma infraestrutura limitada e com pessoal qualificado limitado. Então, uma das nossas grandes lutas é capacitação de pessoal, porque dentro de fomentos que foram dados durante o Covid, 95% fomentou pesquisas que gerou dado não informativo. Ou seja, não adianta você só fazer pesquisa, tem que fazer uma pesquisa que tenha um poder estatístico, que tenha laboratory assays e etc., que gerem o registro daquele produto, seja ele vacina ou não. Ouvindo a sua fala assim, né, eu penso assim, a gente passou por essa pandemia, pode ser que a gente não esteja preparado para uma nova, né, a última grande pandemia que a gente tinha, assim, muito impacto na humanidade, que a gente lembrava bastante, que até fizeram um paralelo, né, que de 100 em 100 anos a humanidade passou por uma epidemia, era a gripe espanhola, né, que coitados dos espanhóis, nem começou na Espanha só porque a Espanha era o único que divulgava a pandemia, mas lá em 1920, né, era uma medicina totalmente diferente, né, era um conhecimento médico-científico totalmente diferente. E quando a gente fala assim, estamos preparados para uma nova epidemia, uma nova pandemia, tem muito medo, né, do que a gente acabou de passar, né, da gente passar por isso de novo. Existe, né, muitos dados científicos que corroboram com a possibilidade de a gente ter uma nova pandemia em um curto prazo, né, com o avanço da fronteira agrícola, do aquecimento global, da mudança dos comportamentos dos insetos que podem transmitir outros patógenos, né, até mesmo da replicação dos vírus. Mas eu acho que ao mesmo tempo também existe todo um acúmulo de conhecimento, né? A gente pode não estar preparado, mas a gente com certeza não vai sair do mesmo ponto, né? A gente tem um acúmulo de conhecimento científico, de como produzir, até mesmo de questões assistenciais, né? De como transformar leito em leito de UTI, como construir hospitais de campanha, enfim. E até coisas assim interessantes a gente para pensar, né? Acho que eu não lembro exatamente a data que a pandemia foi anunciada, por exemplo, aqui no Brasil. Não lembro se foi no começo de março, se foi em fevereiro de 2019. Mas no fim de março a Fiocruz já estava entregando milhões de kits de testagem de Covid, né? Então, acho que falar da produção de vacinas, né? Também a gente tem que falar da produção científica disso, de produção de teste, né? Como é que eu vou cuidar de um paciente, de uma população, se eu não consigo diagnosticar? E aí eu estava até lendo um artigo interessante sobre a Fiocruz, que estavam falando sobre, a gente entregou uma capacidade de produzir esses testes de Covid, mas a gente não tinha uma capacidade de fazer análise desses testes, né? Então, são muitas coisas que andam junto, assim, não sei se a senhora está familiarizada, por exemplo, com um conceito que é muito trabalhado faz uns 20 anos já pela Fiocruz, que é o dos Centros Econômicos e Industriais da Saúde, né? Precisa de investimento nisso para desenvolver não só a nossa capacidade de produção de vacina, produção de IFA, né? Esses insumos farmacêuticos ativos, né? Que fazem parte não só das vacinas, mas dos medicamentos que a gente usa, né? Falar de vacina é uma coisa que não dá para falar só daquele produto que está dentro de uma seringa que vai ser através de uma agulha ser injetado numa pessoa. É todo um processo por detrás, né, que você deve estar muito familiarizado. E aí eu chego na minha última pergunta, né,
a gente está falando dessa produção de pesquisa, né? Você está ligado aí à Universidade de Siena, a Oxford. A gente sabe da importância das universidades como centros dessa produção acadêmica, científica. Mas quando a gente vai falar de universidade, a gente fala bastante que a universidade tem 3 papéis, né? É o ensino, a pesquisa e a extensão. Por vezes eu penso que a extensão ela é deixada de lado, pelo menos aqui no Brasil. Não sei a experiência que você tem nas outras universidades, mas a extensão ela é muito deixada de lado. E a extensão é justamente o levar esse conhecimento produzido dentro da academia para fora da academia, né, para a população. E eu acho que essa mensagem que eu tô querendo trazer, essa pergunta que eu tô querendo trazer, ela junta tudo que a gente conversou até agora aqui. Eu acho que fala um pouco também dessa questão do movimento antivacina, do que você falou de ouvir essas pessoas, né? O que é que a gente está fazendo em termos de levar essa produção, não levar essa produção que a gente faz dentro da academia pro povo, no sentido de toma esse produto, essa vacina, esse medicamento, esse teste que eu fiz pra você, mas de levar justamente esse conhecimento, assim, né, pra combater essa desinformação. Eu fiquei impressionado quando eu descobri isso, que a Fiocruz entregou milhões de testes de Covid em menos de um mês do anúncio da pandemia. E aí a gente olha pra Fiocruz, uma instituição, você é do estado do Rio de Janeiro, assim como eu, e eu tenho muita vontade, né, eu estudo bastante saúde pública, eu tenho muita vontade de fazer mestrado, doutorado em saúde pública, e minha mãe sempre fala, eu sei que o lugar é na Fiocruz, mas é muito perigoso a Fiocruz ali, o Rio de Janeiro, a gente tem medo de ir pra lá. E eu fiquei sabendo disso 3 anos. Então vai pra Siena. Oi? Eu fiquei sabendo disso da Fiocruz, dessa produção da Fiocruz 5 anos depois, 4 anos depois da pandemia. Essas informações não chegam, eu não sei, eu sinto que, existe muita produção de ponta, mas existe ali, acho que uma falha que talvez não só... É tão importante quanto a produção de novas tecnologias em vacina, eu acho que é esse investimento na extensão, esse investimento em chegar na população e falar, a gente está do seu lado, a gente não quer destruir sua vida, muito pelo contrário, a gente quer construir uma vida melhor com vocês e para vocês, sabe? Eu acho que quando a gente fala desse desenvolvimento de vacina, desse desenvolvimento de ciência, falta um pouco disso, da gente sair desse espaço aqui que a gente tá da academia e ir pra fora, sabe? Eu não sei como que você vê um pouco disso, se você já parou pra pensar sobre isso. Sim, eu acho que ultimamente a gente pensa muito sobre isso, porque pra gente estar preparado, seja pra próxima pandemia ou pra estar lutando pra trazer alguma luz em relação às doenças negligenciáveis e treinar pessoas, centros, capacitar centros, a gente precisa desse apoio, dessa divulgação. E não tem outro jeito, a mídia ela tem um papel muito importante. E internacionalmente, a mídia ela trabalha a parte artística, os cantores, a televisão, quem trabalha na novela, seja lá o que for, tem 95% do tempo de mídia. E a ciência entra mais quando tem um surto, isso ou aquilo, mas é muito rápido. Eu fico muito feliz porque hoje a gente já tem profissionais, tanto na mídia televisiva quanto impressa e na rede social, que tem um treinamento melhor em saúde. Antes isso não existia. Quando eu desenvolvi a vacina de rotavírus, em 97, antes até, a gente tinha que trabalhar o profissional de mídia para que ele entendesse toda aquela área de saúde. Hoje já existem, né, profissionais e um espaço dentro desses diferentes veículos para a saúde. Mas eu acredito que para isso ter uma divulgação maior, a mídia é muito importante. A gente tem que estar de braços dados, é tentar galgar um outro nível de importância dentro da mídia. Como? Eu não sei, porque às vezes não vai ter interesse ou etc, eu não sei, mas seria a forma mais rápida disso acontecer. Aí falando de mídia, rede social, eu nem tenho, porque não dá tempo e existe muita fake news que acabou de acontecer nesse segundo e ela é globalizada. A gente também tem que estar atuando na rede social, porque é um poder muito grande e ele pode ser positivo ou negativo, e uma vez
isso disseminado, o negativo é muito difícil de reverter, leva muito tempo e às vezes as pessoas só deixam para lá. E é impressionante, eu viajo muito fazendo pesquisa, você está no interior da Indonésia e a pessoa ela não tem o que comer, mas ela tem 3 celulares. Então é muito rápido e eles se interessam muito pelo que sai ali. E às vezes é muito difícil você ver instituições sérias tendo uma mídia social com uma difusão tão grande. E é por isso que eu falo, nós temos que nos organizar. Uma das lacunas grandes durante o Covid foi liderança. Então a gente precisa de liderança nesse sentido. E eu não diria uma liderança global, porque a gente vai precisar de uma liderança a nível de produção, uma liderança a nível de, surveillance, outra a nível de pesquisa, outra a nível de esclarecimento sobre doenças e etc. Mas liderança e comunicação ligado à mídia, realmente, eu diria que são palavras-chave. Com certeza, e lideranças que respeitem a especificidade de cada lugar, né? Porque é o que você falou, a nossa realidade brasileira não é a mesma no Brasil inteiro, né? Eu sou do Rio, me formei no interior de São Paulo, hoje em dia eu moro no Sergipe, são realidades totalmente diferentes. Da mesma forma que a realidade brasileira, da Indonésia, da Itália, da Inglaterra, são realidades totalmente diferentes, né? Mas eu consegui abordar aqui tudo que eu queria com você. Acho que foi excepcional, foi muito bom poder conversar com você, doutora Su. E eu queria abrir para você fazer a sua fala final aí, comentar o que você acha que faltou, o que você quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que nós precisamos realmente de uma massa crítica para trabalhar, como você vem fazendo muito bem, em todos esses aspectos que nós conversamos, para desenvolver vacinas ou medicamentos de ponta a ponta. O nosso Brasil pode fazer isso. Acho que o que está faltando é o elo entre as diferentes fases para que a gente contribua muito mais para a saúde global, para as próximas pandemias e para que a gente tenha o nosso próprio leque de interesse a nível de, como você bem falou, doenças negligenciáveis. Acho que é isso.